E te introduzindo então no papo, a gente está falando desse panorama, né? Que a gente vem de uma guerra da Ucrânia que ainda está acontecendo. E se você foi pego de surpresa com o tamanho dessa invasão, desse massacre que aconteceu do povo de Israel, a gente falou, né? Foi o maior número de mortes num dia, Sim. desde o Holocausto, e o que isso está desenrolando, se isso pode desdobrar para uma coisa maior. Vilela, eu fiquei atordoado com o horror do que a gente viu no sábado, do que a gente viu no domingo, do que a gente vem vendo até aqui. E é uma coisa que ninguém estava esperando, pode ser que aconteça, então, né? Para quem acompanha o Oriente Médio mais de perto, a gente nunca crava, do tipo assim, olha, um ataque do Hamas vai vir desse jeito e nesse momento. Mas já havia muita coisa indicando que a insatisfação generalizada palestina iria colocar o Hamas numa situação em que eles ou davam, vamos dizer, um golpe final dentro dessa tentativa de preservar alguma legitimidade entre os palestinos, ou eles iam desaparecer. O problema do Hamas, na verdade, é o seguinte, quer dizer, além de todos os problemas de ordem moral, ética que a gente conhece bem, a questão é que o Hamas ele governa uma fração da Palestina, não é a Palestina toda. O Hamas ele já teve alguma popularidade 10, 15 anos atrás e não tem mais. População da faixa de Gaza. É difícil você fazer pesquisa de opinião com um governo autoritário. Mas estima-se que mais ou menos 60%, 65% dos cidadãos de Gaza não apoiam o Hamas. Mais ou menos 80% dos cidadãos palestinos da Cisjordânia tampouco apoiam o Hamas. O que empurra eles para serem mais radicais, não é não? O que os coloca numa posição de radicalismo e o pior, nos últimos 7, 8 anos, o que a gente estava vivendo é um fenômeno muito estranho, sobretudo em Gaza, que é onde você tem uma taxa de desemprego altíssima, um contexto social muito deteriorado, que era a radicalização para ainda além do Hamas. Nossa. Tinha gente apoiando o Estado Islâmico dentro de Gaza. Sim. Né? Os grupos palestinos mais radicais dentro da religião e com relação ao uso do terror, eles estavam ganhando popularidade. E isso deixou o Hamas numa situação muito complicada do ponto de vista da sua própria capacidade de governar 2 milhões de pessoas dentro da faixa de Gaza. Então, o que acontece? Com todas as dificuldades, né? De bloqueio. Lógico, mas de novo, o Hamas, como governo, é um governo muito ruim. Não só porque é brutal, é muito ruim assim. A forma a de gestão, gerenciar mesmo. E aí vem os agravantes todos. Né? Não dá para entrar por Israel, não dá para entrar pelo Egito, tem bloqueio naval, tem bloqueio aéreo. E a população de Gaza, ela cresceu muito nos últimos anos. Você pega os censos, que também são muito imprecisos, dobrou, mas a população dobrou 20, praticamente. Desde 2000, desde o ano 2000. Então é uma coisa... Dobrou. Assim, é clichê falar, mas é sempre bom falar. A gente está falando de um pedaço de terra mais ou menos do tamanho do plano piloto de Brasília. 40 quilômetros por 9 quilômetros. É pequeno. E que está... É uma panela de pressão. Então quando eu falo que a gente já esperava, não é que eu tenho bola de cristal nem nada, quer dizer, eu desejaria que isso nunca tivesse acontecido, mas a pressão política sobre o Hamas dentro de Gaza e entre os palestinos. Uma situação de extrema vulnerabilidade de Israel, que a gente nunca viu. Havia israelenses, depois ele conta a história, mas assim, eu lembro, eu fiz uma pesquisa há muitos anos atrás sobre a Guerra do Líbano de 82. E nessa guerra, em 82, quando Israel invade o Líbano para tirar a Organização da Libertação da Palestina de lá, tirar o Yasser Arafat de lá, naquela guerra foi a primeira vez em que surgiram movimentos pacifistas dentro de Israel contestando o governo. Até então, 48, 49, 67, 73, as guerras dos árabes contra Israel tinham recebido o apoio quase integral da população israelense. A Guerra do Líbano rompeu isso. Parece que alguma coisa balançou na sociedade. Pela primeira vez tinha gente falando, não, essa guerra não tá certa, não tá boa. E o que a gente viu de 6 meses, vamos dizer, 8 meses para cá, foi um conjunto de manifestações populares em Israel que, em alguns dias específicos, colocaram mais ou menos 15, 20% das pessoas na rua contra o premier Benjamin Netanyahu. Um cara que está pilotando um governo com acusações de corrupção, com todo tipo de problema político, dificuldades terríveis de montar uma aliança, uma coalizão de governo. Ele não consegue, esses governos eles são muito frágeis, portanto. Uma pressão porque ele estava querendo mudar regras do judiciário e as pessoas estavam acusando de querer dar uma espécie de mini-golpe dentro de Israel.
Então, Israel teve grandes manifestações, parte dela foi manifestações de reservistas, ou seja, pessoas que estavam diretamente envolvidas no processo da guerra, no processo de segurança. Você tem uma sociedade que estava dividida, uma sociedade democrática dividida, e uma panela de pressão em Gaza. Na hora em que o acordo de normalização diplomática Israel-Arábia Saudita veio, isso foi o momento em que a panela estourou. O Hamas, eu não acho que eles tenham... Quer dizer, é óbvio que, dadas as circunstâncias, o dia 7 de outubro de 2023, que foi exatamente 50 anos depois da Guerra do Yom Kippur, ele tem uma simbologia muito pesada. Até porque o dano causado pelo Hamas foi o maior da história de Israel como Estado independente, foi maior, inclusive, do que da Guerra de 73. Agora, eu não acho que o Hamas tenha feito muito esforço para escolher aquele dia, naquele momento. Eu acho que estava tudo caminhando para que em algum momento desse ano, calhou de ser, e aí eles obviamente aproveitaram isso para fazer propaganda, mas calhou de ser num momento de fragilidade israelense, num momento de cansaço e frustração palestina, e o Hamas estava perdendo espaço, e no momento em que a gente estava vendo aquela que seria, pode ainda ser, aquela que seria naquele momento a maior transformação geopolítica do Oriente Médio. Eu posso exagerar e dizer que desde a Revolução Islâmica do Irã em 79. Era a primeira vez que um Estado árabe religioso, sunita, grande, eu não estou falando de Bahrein, Emirados Árabes, reconheceria Israel e o seu direito inerente de existir. Isso era revolucionário do ponto de vista daquilo que a gente sabe das peças da geopolítica regional. E a gente sabe também que se a Arábia Saudita e Israel tivessem conseguido firmar esse acordo de normalização, apesar de os sauditas terem colocado algumas cláusulas nesse acordo que tinham a ver com os palestinos, os palestinos estavam completamente isolados. Porque o que acontece? Os árabes sempre foram os fiadores da permanência da causa palestina. Eu devo dizer, e eu peço até perdão para alguém que possa se sentir ofendido com essa afirmação, mas as lideranças árabes nunca se importaram tanto com a causa palestina. Tem uma frase muito interessante e meio deprimente do Thomas Friedman, que é um articulista do New York Times, um cara que acompanha esse conflito, cobriu o conflito do Líbano, enfim, desde então ele fala muito sobre isso. Tem um livro chamado De Beirute a Jerusalém. E nesse livro ele tem a certa altura, ele diz o seguinte: enquanto estava acontecendo um massacre de Sabra e Shatila, de palestinos que foram dizimados por falanges libanesas com, de certa forma, anuência de Israel, em 82, as lideranças árabes, os sheiks, os presidentes árabes estavam mais preocupados em ver se o Zico estava fazendo gol na Copa de 82 ou não. Para ver como... Isso é desesperador. Mas isso reflete um pouco o tipo de dinâmica dentro da população palestina, e 82 faz 40 anos, 41 anos, que eles sempre tiveram esse sentimento de que estavam sendo abandonados pelos próprios árabes que criaram condições para que a causa palestina fosse adiante. Então tem um paradoxo aí que, de alguma forma, a coisa desandou, e ainda que não seja impossível que a Arábia Saudita e Israel voltem a negociar a normalização de relações, que seria muito importante que acontecesse, esse processo foi protelado pelas circunstâncias que hoje se colocam. Agora, eu não acho que, nesse momento, a guerra tenda a se expandir muito rapidamente para o resto do Oriente Médio. Claro que pode acontecer, mas a gente não vê nenhum sinal muito claro de que o Irã esteja interessado em entrar na guerra. O próprio Hezbollah... Abertamente, claro. O Irã controla parte importante desse tabuleiro, desses grupos. O Hezbollah, grupos dentro do Iraque, o Bashar al-Assad, aliado do Irã, o próprio Hamas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não há indício de que o Irã queira ir às últimas consequências com Israel, até porque não parece que o Irã tenha condição militar de enfrentar Israel nessas circunstâncias. O Irã sabe que Israel tem armas nucleares. O Irã... ainda muito provavelmente não tem. Não tem, Ou seja, tem a tecnologia, mas você precisa dar um outro passo de colocá-lo em cima de um míssil, etc. Que hoje num confronto venceria a princípio então, Israel. Então, assim, o Irã também tem medo de que Israel tem condições militares de fazer uma retaliação grande ao Irã, que seria indesejável para todo mundo, porque aí você poderia ter um barril de pólvora ali que levaria a uma guerra mundial por razões outras, mas... Então não acho que o Irã esteja interessado, não acho que os árabes estejam nesse momento interessados num agravamento do conflito. O Egito, a Arábia Saudita, a Jordânia têm se comportado com relativa tranquilidade diante do que está acontecendo.
Então, a impressão que eu tenho é que a coisa tende, ela pode piorar, e eu acho que no contexto de Israel e dos palestinos a coisa ainda vai piorar antes de melhorar, se eu puder colocar assim, mas a chance disso virar uma desorganização completa do Oriente Médio nesse momento eu não acho que vá ter, espero que não tenha. E veja, a gente aqui não é profeta do caos, mas também não é poliano, quer dizer, eu espero que não tenha, mas também não descarta a possibilidade que isso aconteça.